O Windows Server 2025 é um sistema operacional que pode receber vários serviços. Sabendo disso, existe sim uma configuração standard, aquela básica que nós devemos fazer para ele poder receber esses serviços. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são as configurações passo a passo que você deve fazer para que o seu Windows Server 2025 possa receber qualquer serviço. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando, onde estamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, diretor de TI e com mais de 15 anos de experiência na área da informática. Dando continuidade ao nosso vídeo, hoje eu vou mostrar para você as configurações standard que nós podemos fazer no nosso servidor para receber qualquer função nele. No vídeo anterior, se você não assistiu, eu aconselho você a assistir, eu mostrei para você como fazer o download e a instalação do Windows Server 2025. Eu quero ressaltar uma coisa. Hoje nós estamos trabalhando com um sistema operacional mais atualizado na Microsoft, mas isso não quer dizer que as mesmas configurações que nós estamos utilizando aqui não possam ser replicadas, como por exemplo o Windows Server 2019 ou 2022. Bom, a primeira coisa que você tem que entender, o que são essas funções no Windows Server? Funções no Windows Server nada mais são do que serviços que ele pode oferecer para você utilizar dentro da sua infraestrutura, como por exemplo Domain Control com Active Directory, File Server, que é uma gestão de arquivos, DHCP, que é na parte de redes e muito mais. Então essas são as funções que nós podemos trabalhar dentro do Windows Server. E como eu disse para você, independente de cada serviço que você vai instalar, essas configurações são necessárias. Eu já instalei milhares de Windows Server, eu tenho muita experiência. E como diretor de TI hoje, eu vou mostrar para você e replicar como isso é feito numa empresa, numa gestão de produção, e dessa forma você vai estar preparado para saber como um profissional configura um Windows Server. Antes da gente ir lá para o PC, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é inscrever-se no canal e deixar o seu curtir aqui. Se você não é inscrito ainda, além desse conteúdo aqui que você está assistindo, tem muito mais coisa que eu tenho certeza que você vai adorar de assistir aqui no Descomplicando. Bom, sem mais delongas, bora para o PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, eu já estou aqui conectado no nosso servidor que a gente baixou e instalou no nosso último vídeo. Quando você vai fazer uma configuração de Windows Server, você precisa ficar atento e não esquecer de nada durante essa fase, pois ela é muito importante e pode te dar dor de cabeça mais para frente. Então, vamos seguir a mesma linha de raciocínio que eu utilizo até hoje para não ter problema, e uma coisa muito simples. Quando você for começar a configuração do seu Windows Server, a primeira coisa que você vai fazer é abrir um bloco de notas. Então, vamos abrir aqui o nosso Notepad. Vou deixar ele aqui no meu cantinho aqui, e aqui vai ser a minha lista de tasks, ok? Por quê? É importante você listar tudo o que você precisa fazer para você não esquecer de nada, e você pode fazer um checklist depois para ver se você fez tudo, beleza? Isso é muito importante. Normalmente você vai fazer a configuração de um Windows Server ou na plataforma da VMware, como a SXI, o vSphere, pode ser no Hyper-V. Independente de onde você vai fazer isso, todas as configurações que eu estou falando para você aqui se aplica a ela, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, quando você configura o seu Windows Server, é fazer Windows Update. Por quê? O Windows Update vai trazer todas as atualizações que você precisa para o seu servidor, e ele vai ter todas as configurações mais recentes. Então, instalou ele, segue essa linha que eu vou trazer para você. Então, primeira task, você vai fazer o Windows Update. Então, a gente vai lá, vamos verificar aqui no nosso iniciar, settings, vamos na parte de Windows Update e vamos aqui, check for updates, beleza? Então, você vai fazer a checagem de todas as atualizações que você precisa fazer. Isso é importante porque depois que esse servidor for para um ambiente de produção, ele não vai poder ficar sendo reinicializado todo instante. Até porque atualizações da Microsoft vêm uma vez por mês. Então, uma vez por mês, o seu servidor vai ser atualizado, ele vai ser reinicializado. Então, aqui, ó, no meu caso, o meu servidor, ele já está atualizado, fez um check aqui, então aqui ele está ok. Então, pela parte de Windows Update, nós vamos colocar como feito, ok. Como segunda tarefa, a gente vai trabalhar sobre Agent. O que é esse Agent?
No VMware, nós temos um agent que se chama VMware Tools. Ele é uma ferramenta, um agente que trabalha entre o hypervisor e a máquina virtual. Então, é importante você instalar ele durante esse processo. Além de você trazer uma série de benefícios para a máquina virtual, ele precisa ser reinicializado após a instalação. Então, é muito importante você instalar o agent. Nesse caso, como a minha máquina está sendo instalada no VMware Workstation Pro, eu preciso instalar o VMware Tools. Se for no Hyper-V, isso não existe, beleza? É um exemplo, tá bom? Então, como é que a gente instala, por exemplo, aqui no VMware Workstation Pro, o VMware Tools? A gente clica com o botão direito na máquina e vamos aqui, ó, Install VMware Tools. O que ele vai fazer? Ele vai logar aqui, ó, vamos abrir aqui o Windows Explorer, você pode ver, ó, ele vai logar aqui, ele já logou, ele emula um disco onde está o agente para a gente poder fazer a instalação do VMware Tools. Então vamos fazer aqui a instalação, posso fechar isso aqui. Além disso, o VMware Tools ele melhora até para a gente utilizar a máquina virtual aqui. O meu está em italiano, mas não se preocupa não, tá bom? Vamos então aqui, Avante, que é avançar, pode ser na parte típica mesmo, typical, Avante, instala. Agora ele está fazendo a instalação do nosso VMware Tools. Então aqui na nossa lista de tasks, nós podemos colocar OK, que nós já fizemos a instalação do nosso VMware Tools. Ele vai pedir para reinicializar o computador, mas a gente não vai reinicializar agora, tá? A gente vai reinicializar ali daqui a pouco. A nossa próxima task vai ser hostname. Todo computador precisa ter uma nomenclatura e quando nós falamos de ambiente de produção, o servidor precisa ter um nome. Se a gente abre aqui, por exemplo, o CMD, se a gente escrever aqui hostname, vê que o nome do meu servidor é Win, então não tem uma nomenclatura, eu não consigo saber o que é isso aqui pelo nome. Então nós temos que alterar o nome do nosso servidor, beleza? A instalação foi completa, ele fala, olha, para você poder ser efetivo as modificações, você precisa reiniciar o seu servidor. Você vai reiniciar agora? No meu caso, eu não vou reiniciar agora, beleza? Então, já instalou, a gente vai reiniciar daqui a pouco, agora com o nome do servidor que a gente vai colocar. Então, vamos abrir aqui o Windows Explorer, This PC, Properties, vamos na parte de Advanced System Settings. Eu sou das antigas, então faço de um jeito mais antigo. Talvez você pode fazer Rename PC, mas eu estou acostumado aqui. E a gente vem em Computer Name, Change, e aqui a gente coloca o nome do nosso servidor. Nesse caso, o nome do meu servidor é SRVWS 2025, tá bom? Aperto OK e vou aguardar alguns instantes até ele fazer a alteração do nome do meu servidor. Clicamos em OK, Close. Restart Now. Agora eu vou reinicializar o meu servidor para poder aplicar as modificações, que nesse caso foi do VMware Tools, que é o agente que eu já expliquei para vocês, e efetivar a alteração do nome do meu servidor. Ele já reinicializou, você viu que ele alterou a tela aqui, porque agora o agente está trabalhando entre o Hypervisor, que é o meu VMware Workstation Pro, e a minha máquina virtual, tanto que renderiza muito melhor o meu servidor. Aqui eu vou desbloquear ele, vamos colocar a senha aqui do meu servidor, podemos fechar o Server Manage e beleza. Então, vamos verificar se ele trocou o nome, vamos abrir aqui o CMD, vamos escrever hostname, aqui ele alterou, SRV de servidor Windows Server 2025. Então, o nome do meu servidor está ok, então essa task foi concluída. Como próxima task, a gente vai fazer configuração da rede. E quando você vai fazer a configuração da rede, você tem que ter algumas atenções. Primeiro, você configura, na maioria das vezes, sei lá, 99,9% das vezes, a configuração de network do servidor é estático. Então, a gente não vai deixar em DHCP, a gente vai colocar um IP estático nele. Mas, além disso, quando você receber um servidor para fazer, você tem que fazer algumas perguntas também. Primeiro, esse servidor vai ter acesso à internet? Esse servidor precisa de um proxy de configuração? Vamos supor que esse servidor, para sair na internet, tem um proxy na sua empresa. Pô, você tem que configurar o proxy. Uma das formas de você configurar o proxy aqui no Windows Server, você abre Start, vai escrever proxy. Ele tem que ir proxy settings. E dessa forma aqui, ó, você pode ver que ó, o meu proxy pode ser configurado por um script ou manualmente por um server. Se eu clico em Setup, aqui eu posso habilitar o proxy, colocar o endereço do meu proxy, a porta
E também você pode colocar aqui exceções de domínios que o proxy não precisa para ser utilizado. Vamos supor que tem alguém que trabalha na recepção. Essa pessoa da recepção não precisa acessar a internet. Entretanto, ela tem que acessar a intranet da empresa. Essa intranet tem o nome de domínio. Aqui você pode colocar esse nome de domínio, por exemplo, odescomplicando.com, vamos supor. É o nome do domínio da intranet interna. Então você coloca aqui para ele não solicitar o proxy para aquele domínio, beleza? Essa é uma forma, tá bom? Nesse caso, no meu ambiente aqui, eu vou utilizar o mesmo IP, todas as configurações que ele está utilizando aqui no meu servidor, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu CMD, vou escrever ipconfig/all. E aqui ele me dá toda a configuração. Ele fala o IP que eu peguei, a submask, o gateway, o DHCP server, é só o servidor DHCP, o DNS server primário, que é só um, beleza? Então a gente só vai alterar essas configurações para estático. Você viu que o DHCP está ativado aqui. Vamos ver. Control Panel, vamos achar aqui Network, VNet Stats, Ethernet, achamos aqui, vamos em Properties. Aqui vamos na parte de IPv4, vamos em propriedades, vamos colocar manual para os dois. Aqui nesse caso, você pode ver que ele está me dando IP 172.16.0.10. Então vamos colocar lá 172.16.0.10. A submask que é 255.255.00 e o meu get ele fala que é 172.16.0.2. Obviamente, essas configurações você vai pegar no seu ambiente, beleza? Aqui o meu DNS primário é 172.16.0.2. Vou colocar só um público aqui, que é do próprio Google mesmo. Então, ele fica certinho, beleza? Close, close. Vamos fazer um clear aqui, SLS, não é clear. Config/all. A gente pode ver que agora o DHCP não está ativado, ele está com as configurações que nós atribuímos. Então a parte de network está ok. O quinto passo é você verificar a parte de domínio. Esse servidor vai para domínio? Nesse caso, agora a gente não tem nenhum domínio, mas mais para frente, quem sabe a gente pode criar um domínio juntos. Então, nesse caso, a gente não vai colocar esse servidor em domínio, mas se você fosse colocar ele em domínio, você ia até o Windows Explorer, andaríamos até This PC, botão direito, Properties, andaríamos na parte Advanced System Settings, na parte Computer Name, Change, e aqui nós colocaríamos o nome do nosso domínio. Nesse caso, a gente não tem nenhum domínio, a gente faz OK, no domain, porque não tem nenhum domínio no nosso ambiente, beleza? Mas é importante, normalmente servidores estão em domínios. É muito raro, mas pode acontecer de ter servidores, como por exemplo, o servidor de backup às vezes não é em domínio, beleza? A próxima task que a gente tem que fazer é Administrator Password Local. O que isso quer dizer? Como eu disse para vocês, normalmente os servidores eles entram em um domínio. Você tem que alterar a senha do administrador local desse computador. Por quê? É importante, porque se você tiver algum problema de domínio, você pode acessar esse servidor depois com a senha local, mas é importante você alterar essa senha. E as empresas utilizam sempre um Password Manager. Normalmente deveriam usar, não são todas. Se você não sabe o que é Password Manager, tem um vídeo aqui na descrição explicando o que é Password Manager e como você configurar um no seu ambiente de uma forma de graça, beleza? Então, a gente vai lá, vamos alterar a senha do local do nosso usuário administrador. Então, a gente vai no Iniciar, botão direito, vamos na parte de Computer Management. Aqui a gente vai em Local Users, o Administrator. Esse aqui que a gente tem que alterar a senha. Então a gente coloca botão direito, Set Password, Proceed. Colocamos uma senha com alta complexidade. Password. Aqui a gente coloca uma senha que a gente quiser, beleza? Altera essa senha foi alterada com sucesso. E normalmente, como eu disse para vocês, você tem que adicionar essa senha em um ambiente de produção, em um Password Manager. Nesse caso aqui, a gente pode fazer um teste, ó, por exemplo, esse aqui, ó, a gente coloca SIVWS 2025, ponto barra, porque é administrator, toda vez que é ponto barra, a gente está falando que é localmente. E aqui a gente coloca uma senha, que é a senha que a gente colocou lá, beleza? Então a gente só replica ela aqui.
porque é importante eu estou simulando como se fosse um ambiente de produção. Aqui, ó, salvamos a senha do nosso servidor e tá ok, beleza? Então essa task aqui, ela já foi feita com sucesso. A próxima task é configuração de firewall. Por quê? Normalmente o firewall do Windows Server é desativado. A gente utiliza sempre um firewall externo. Pode acontecer que o seu servidor utilize o firewall do Windows, mas isso é bem difícil. Então, normalmente a gente vem aqui, abre o painel de controle, procuramos o nosso firewall, Windows Defender Firewall, e aqui a gente desativa o firewall. No meu caso, como eu não tenho um firewall externo, eu vou deixar o firewall do Windows ativado, mas normalmente no ambiente de produção nós temos um firewall. Então, se você quiser desativar, como eu mostrei para vocês aqui, você abre o Ctrl, na verdade eu não mostrei, né? Você abre o painel de controle, procura o firewall do Windows, Windows Defender Firewall, a gente vai aqui, ó, Turn Windows Defender Firewall on or off. E aqui você coloca em turn off, e dessa forma você desativa o firewall do Windows Server, ok? Então, Windows Server, a parte de firewall está ok. A nossa próxima task é configuração de antivírus. Por que é importante? Normalmente a gente também tem um antivírus externo, como Bitdefender, MCCAFR, não sei, tem o Kaspersky, tem muitos antivírus. Então, nesse momento você tem que pegar o agente de instalação e instalar ele no seu Windows Server. Então, nesse caso aqui, eu não preciso fazer nada porque já está configurado o antivírus do próprio Windows, que é o Windows Defender. Então, a parte de antivírus está feita aqui. Na parte 9, nós vamos trabalhar com opções de desempenho. É importante você fazer essa alteração para você ter maior desempenho no servidor. No servidor você não está ligando para a interface se é bonito ou não. Você quer ter desempenho no seu servidor. Como é que você pode alterar isso? Você vai em This PC, vai em Properties. E na parte de System Properties, a gente vai em Advanced e vamos em Performance, clicamos em Settings e aqui, ó, você pode deixe o Windows escolher a melhor configuração para você, ou eu posso ajustar para ter a melhor performance. E é isso que eu quero ter performance, eu não quero que seja bonito. E ele faz algumas alterações que vão melhorar o desempenho do seu servidor. Então, isso é interessante, beleza? Então, fizemos ok, essa task aqui, vamos para 10. No ponto 10 é muito importante isso que a gente vai fazer, hora e data. Por quê? Se a hora e a data não estiver configurada corretamente no nosso servidor, ele pode ter uma série de problemas. Então é importante você configurar corretamente o horário e a data correspondente a onde o servidor está. No meu caso, tá vendo que ele está errado aqui? Ele está falando que é 7h37 da manhã e é 16h37 da tarde. Então eu vou clicar aqui com o botão nele, vamos em Settings. Vamos colocar aqui, procurar a parte de data. Vamos ver se ele me acha aqui, senão eu vou ter que botar um direito, eu acho. Adjust Date and Time. Então vamos aqui, ó. Você pode ver que ele está falando Canadá para mim. Tá errado, não estou no time zone do Canadá. Então aqui eu altero e tenho que procurar por Roma. Tá por aqui, eu acho. Ó, Rome. Aqui. Esse é a minha time zone correta. Ele tá na data correta. A região é a Itália mesmo. Aqui você pode alterar a região. No meu caso, tá correto a região, e o idioma eu não vou alterar. Então agora o hora e data está correto no meu servidor. Então isso eu aperto OK. É muito importante isso. Por exemplo, se você for tentar colocar um computador no domínio e a hora e a data não tiver certo, você vai ter problema. Beleza? A parte 11 é a parte de monitoring. O monitoring, normalmente nos ambientes nós temos sistema de monitoramento, como o VIM-1, nós temos o PRTG, nós temos o Centreon, milhares de serviços de monitoragem em italiano, de monitoring. E pode ser que na sua empresa tenha um sistema de monitoring. E nesse caso você tem que verificar para você poder adicionar esse servidor na parte de monitoring. Se você não entende como funcionam esses monitorings, tem um vídeo aqui no canal falando sobre monitoring, então é importante. Aqui no nosso caso, eu não tenho nenhum sistema de monitoring, eu só vou apertar OK, porque não precisa, beleza?
E uma coisa interessante, vocês estão vendo que eu estou falando bastante coisa bem complexa. Na verdade não é muito complexa, mas é somente quem tem experiência no que está falando, que é o meu caso. E com essa experiência aqui no Descomplicando, eu também presto consultoria e mentoria para as pessoas que querem migrar aqui para a Itália para trabalhar com TI ou querem ingressar na área de TI, melhorar, né, alcançar novos objetivos, novas vagas. E eu presto esse serviço aqui no Descomplicando. Se você quiser saber mais sobre ele, acesse odescomplicando.com, lá tem todas as informações de como funciona, contato. Se você estiver interessado, fala comigo que a minha equipe vai responder você, beleza? Voltando aqui para o nosso vídeo, uma coisa muito interessante, depois que a gente terminou todas essas configurações, é importante você fazer limpeza no seu servidor. E como é que você faz limpeza no servidor? Porque normalmente você faz o Windows Update, baixa coisa, instala, porque às vezes tem que instalar uns outros programas. Então, se você tiver instalado pacotes, usou algumas coisas, esse é o momento de você ir lá e apagar essas coisas. Mas fora isso, tem uma ferramenta do próprio Windows que ele faz limpeza do disco, beleza? Então, aqui eu estou utilizando, eu tenho 106 GB livres. Se eu vou aqui agora, aperto Disk Cleanup, é uma própria ferramenta do Windows Server que ele faz limpeza do Windows Server, beleza? Então é interessante você fazer isso também. No Windows Server 2025 ele funciona desse jeito. Já se você fosse, por exemplo, no Windows Server 2019, 2022, você teria que fazer botão direito no disco C, propriedades e fazer limpeza do disco. Ele é um pouco diferente, mas é a mesma pegada, beleza? Você marca tudo aqui, não tem problema, pode apagar tudo. Aí você aperta OK e ele faz a limpeza do seu disco. Aqui tá OK. Essa é uma dica muito interessante para você sempre manter o seu servidor limpo e deixar somente o que é necessário no seu servidor. Essas são dicas também que eu fico passando para a galera diariamente lá nas minhas redes sociais. Se você não me segue ainda, todas elas estão aqui na descrição. Me segue que lá eu falo mais sobre a minha vida e o meu trabalho aqui na Itália. E para finalizar, parte 13, você tem que fazer um restart do servidor. Restart do servidor, Gustavo. Por quê? Porque normalmente, quando a gente faz um restart do servidor, a gente verifica se tudo foi feito corretamente como a gente fez. A parte de rede, relógio. Então, a gente reinicializa mais uma vez o nosso servidor, fazemos o restart aqui e verificamos, porque às vezes o Windows precisa de mais de um restart para ele poder aplicar todas as atualizações do servidor. Então é interessante você reinicializar ele uma terceira ou uma segunda vez, dependendo da quantidade de vezes que você já reinicializou ele. Então vamos colocar a senha aqui. Enquanto ele inicializa aqui, a gente verifica primeiro se o relógio está correto. O relógio está correto. A gente verifica também se a parte de network, Ctrl. Então vamos abrir aqui a Network, tem aqui já Network Internet, View Network Task, Ethernet, Details, e a gente verifica, porque o Windows Server 2022, por exemplo, tem um bug que quando você reinicializa, ele perde, por exemplo, o DNS e altera o horário e volta com o antigo. E a gente só verifica novamente aqui se nós temos atualizações do Windows Update, check, enquanto ele faz um check aqui, abrimos um CMD, fazemos um hostname e verificamos se ele está com o nome correto, e ele está, e aqui ele verifica se está tendo alguma atualização. Se tiver, você atualiza o seu servidor. Pronto, agora você está preparado para poder configurar o Windows Server 2025 para receber qualquer serviço dentro do ambiente onde você trabalha. Para o nosso próximo conteúdo, eu vou precisar de você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários quais serviços vocês gostariam que a gente começasse a configurar no nosso Windows Server. Domain Control, aquela parte de Active Directory, usuários, grupo, File Server, DHCP. Bom, a escolha é de vocês. Escreve aqui que eu vou ler e o que mais aparecer a gente vai fazer como nosso próximo vídeo aqui na nossa saga de Windows Server do zero. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.